Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas de Paula, eu trabalho no SAS e o Thiago pediu para eu conversar com vocês e mostrar como que a gente pode começar a trabalhar com o SAS utilizando a linguagem de programação, tá? O SAS, para quem não sabe, ele é uma plataforma de data science e a gente oferece diversas maneiras de interação e uma delas é através da programação SAS. E aí com isso vocês podem tratar dados, vocês podem gerar gráficos, vocês podem gerar modelos estatísticos e de machine learning. Você pode fazer muita coisa aqui dentro. Hoje eu vou focar no caso de imaginar uma pessoa, um analista que tem que gerar relatórios semanais e esse usuário ele tem uma base de clientes na mão dele. Então vamos lá. A gente está na interface aqui do SAS Studio e a interface do SAS Studio ele é uma interface online que roda na nuvem e que a gente consegue criar os nossos programas SAS. Caso a gente não conheça é, a linguagem SAS em si, a gente pode utilizar as tasks que a gente chama e que a gente consegue de forma point and click gerar código SAS. E aí você vai copiando e colando aquele código e gerando o teu script ao final, que pode ser agendado e assim por diante. Beleza, a gente não vai usar as tasks, né? Hoje não é o objetivo. Eu vou deixar habilitado aqui a aba de bibliotecas, que basicamente o que significa é que é um espaço no disco onde vai ficar armazenado as nossas tabelas e a gente aponta para essa tabela no momento que a gente for iniciar o nosso script. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em New Program e a gente vai começar criando aqui uma seção e habilitando as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto. Uma sessão basicamente é uma conexão com o meu servidor, onde vai ser rodado, executado todos os códigos que a gente escrever aqui. É um servidor que vai rodar tudo em memória e otimizado utilizando os códigos do SAS. Beleza. Primeira coisa que os programadores observam aqui de cara é que o SAS ele utiliza o ponto e vírgula ao final de cada statement, e isso é imprescindível para que a gente diga que aquele é o final da linha. Beleza. Agora que a gente tem tudo para iniciar, vamos começar trazendo a nossa base de dados para o SAS. Como que a gente vai fazer isso? Aí entra o primeiro conceito do SAS, que é o conceito de procedures. Um procedure basicamente é algo que o SAS escreveu e deixou disponível para que você utilize. E aí para isso a gente vai utilizar o procedure caso util, que é um procedure que vai habilitar para a gente fazer o carregamento dessa base na memória. Então entre proc e run a gente escreve os nossos comandos. E o primeiro comando que a gente vai utilizar é o load. Load, ele vai pegar a tabela, e essa tabela ela pode ser uma tabela SAS, um CSV, enfim, e a gente vai apontar para essa tabela. A tabela que a gente tem hoje é a tabela clientes.csv, que está lá no nosso servidor. A gente vai especificar que esse casout, que é o nome que essa tabela vai ter em memória, e o out caslib, que é em qual biblioteca a gente quer salvar essa tabela. E o replace, caso essa tabela já exista em memória, para que ele não dê nenhum erro. Então o que ele vai fazer é pegar essa pastinha, pegar esse arquivo, ler e subir para a memória. Eu vou selecionar esse código e vou clicar em Submit. Beleza, primeira coisa que a gente percebe então é que toda vez que a gente roda a gente tem acesso ao log, como em qualquer outra linguagem. E se a gente olhar aqui na CasUser, a gente tem aqui a nossa tabela clientes que já está em memória. Então a gente tem Customer ID, o país desse cliente, o gênero desse cliente, nome, data de nascimento, a qual grupo de idade ele pertence, qual que é a idade dele, a qual grupo ele pertence, e essa coluna Last 6 Months, que é o tanto que esse cliente gastou com a gente nos últimos 6 meses. Beleza, agora que a gente tem a nossa tabela pronta, a gente pode começar a trabalhar. E aí uma das coisas que eu como programador geralmente procuro saber é como que a gente declara variáveis, né? E aí isso no SAS a gente utiliza esse porcentagem let e a gente digita aqui o nome da variável que a gente quer criar. Então a variável que a gente vai criar é a variável tirar colunas, que vai representar um nome da coluna que a gente vai querer retirar, porque elas não são importantes para a nossa análise.
Então eu vou tirar essa Customer Age Group e a gente vai utilizar essa variável já já nesse próximo passo aqui, que é o passo data set run, ou o famoso data step do SAS, tá? Ele é um dos métodos mais famosos aí porque foi onde começou tudo. Beleza, como que funciona isso aqui basicamente? A gente tem então data set run. Set é onde a gente vai dizer qual é o nosso dataset de entrada. Então, o nosso dataset de entrada ele está na biblioteca CasUser e ele chama clientes. E o data vai ser o nosso dataset de saída. Então a gente vai dizer que ele vai salvar essa tabela na CasUser de novo, e essa tabela ela vai representar as prioridades, ou os nossos clientes com maior prioridade, para a nossa campanha de marketing, por exemplo. Beleza. A gente tem então aqui um espaço entre o data e o set, e um espaço entre o set e o run. O que isso significa? Quando o SAS ele utiliza esse comando set, ele vai fazer como se fosse um loop. Ele vai pegar linha a linha na minha tabela e vai ler aquilo e trazer para essa outra tabela aqui, que é a prioridades. Beleza. Então isso quer dizer que a gente pode aqui antes declarar umas variáveis e aqui depois do set a gente pode criar novas variáveis. Vamos lá então. A gente vai declarar aqui uma variável chamada prioridade, que ela vai ser do tipo caractere e ela vai ter um comprimento de 5, ou seja, está criando aqui um char, e isso é representado pelo cifrão de tamanho 5. E depois do set a gente vai pegar e vai começar a trabalhar para criar as nossas variáveis que a gente precisa aqui para a nossa campanha, por exemplo. Então vamos supor que a gente como analista quer separar esses usuários aí entre dois grupos, os grupos de alta prioridade e o de baixa prioridade para a empresa. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar um condicional if, que existe em várias linguagens de programação, e a gente vai dizer, se a nossa variável nos últimos 6 meses for maior ou igual a 50 mil, então a prioridade desse cliente é alta. Se não, a nossa prioridade ela vai ser baixa. Então, basicamente, ele vai dizer para a gente isso aqui. E aí a gente pode trazer aqui a nossa variável drop, que vai ser aquela variável que a gente declarou ali em cima, que é atirar colunas. E então a gente tem aqui tudo prontinho para a gente conseguir separar os nossos usuários em dois grupos, os grupos de alta prioridade e o de baixa prioridade. Então, recapitulando, a gente tem aqui a nossa tabela de saída, a variável que a gente criou, que é um caractere de 5 posições, a nossa tabela de entrada, a gente faz um condicional. Se for maior do que 50 mil, então a prioridade desse cliente é alta. E se a prioridade dele for baixa, é porque ele está abaixo de 50 mil. E a gente está tirando a coluna Customer Age Group porque ela não é prioridade para a nossa análise. Eu vou selecionar esse pedaço de código e vou clicar em Submit. O log está ok, ele disse que conseguiu rodar e ele já criou essa abinha aqui de Output Data, que vai ter a nossa coluna aqui de prioridade, que vai ser alta ou baixa, dependendo do nosso valor aqui de compra nos últimos 6 meses. E se a gente olhar agora aqui na nossa biblioteca, a gente tem a nossa tabela prioridades aqui salva. Legal. A gente tem então essas colunas criadas que a gente vai precisar na nossa análise. A gente pode dar prosseguimento aqui na nossa análise. Vamos lá. Eu vou criar mais umas linhas aqui. E agora a gente vai utilizar uma coisa muito legal, que é o seguinte. Vamos supor que você não saiba nada de SAS e você quer ter as suas análises prontas. A gente pode utilizar um procedimento que o SAS criou que chama FedSQL. Esse procedimento, ele permite com que você escreva aqui entre o proc e o run ações do próprio SQL. Ele vai seguir os padrões do SQL. A gente só precisa dizer aqui que ele está utilizando a nossa seção com esse comando sesref. E aí aqui dentro a gente pode escrever select, create, group by, etc. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Isso aqui é SQL normal, eu vou utilizar um select. Eu vou selecionar o gênero do nosso cliente e eu vou querer somar dos últimos 6 meses e eu vou chamar essa variável aqui de soma compras.
selecionando da nossa tabela que a gente acabou de criar ali em cima, que é a casuser.prioridades. E eu vou agrupar isso aqui pelo Customer Gender. Então, o que a gente vai ter ao final? A gente vai ter a soma de vendas por gênero dos nossos clientes. Eu vou de novo selecionar aqui esse código e clicar em Submit. Ele executou e agora a gente tem aqui a nossa saída, esse somatório aqui entre feminino e masculino, o total de compras que ele foi gerado. Beleza, então agora a gente já conhece um pouco mais os nossos dados, a gente sabe que o grupo masculino já compra mais do que o grupo feminino. A gente pode prosseguir agora para um outro conceito dentro do SaaS, que é o conceito de macros. O que é uma macro dentro do SaaS? Imagina que você queira criar agora vários gráficos, então a gente vai criar uma função macro. O que isso vai fazer para a gente? A gente vai evitar que a gente tenha que reescrever os códigos. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o código do gráfico e depois eu vou mostrar para vocês como a gente transforma aquilo numa macro. Então para isso a gente vai usar um outro procedimento, que é o sgplot, que ele vai permitir a gente criar gráficos aqui dentro. Eu vou primeiro então dizer qual que é o dado que a gente vai usar, e aí o dado que a gente vai usar é essa prioridades que a gente criou aqui em cima. Eu vou criar aqui o run, e aqui dentro a gente vai passar os parâmetros que a gente quer utilizar. A gente vai utilizar esse vbar, que é a nossa barra vertical, e a gente vai dizer para ele assim, eu vou te passar uma variável x e uma variável y. Como que a gente faz isso? Eu vou adicionar aqui primeiro o response, que vai ser a nossa variável do eixo y, a nossa variável numérica. Essa variável numérica ela vai ser, por exemplo, o last sm, certo? E eu quero fazer o seguinte, eu não quero que você mostre para mim a somatória, eu quero que o SAS calcule para mim a média de compras nos últimos 6 meses, e aí aqui dentro do vbar a gente passa para ele a nossa variável categórica, a nossa variável que representa o nosso eixo X. E aí a gente pode passar aqui, por exemplo, Customer Country. E aí aqui embaixo a gente ainda pode colocar outras opções para deixar mais estético, utilizando o y-axis ou utilizando aqui a opção Grid. Vamos selecionar isso aqui e rodar o nosso código. Ele gerou para a gente um gráfico por país, a média de compras nos últimos 6 meses. Então a gente pode ver que os Estados Unidos deu uma caída, enquanto a Austrália tem aqui um valor um pouco mais alto. Ok, vamos supor então que a gente queira agora criar a média de idades por país. Eu teria que copiar esse código, mudar as variáveis e assim por diante. Então é um bom caso aqui para a gente criar uma macro. Como que funciona a estrutura básica de uma macro? A gente vai declarar aqui macro, ponto e vírgula, e aí mend, ou seja, macro end. Aqui no meio é onde a gente vai declarar o que a gente quer criar dentro, e aí a gente vai querer declarar essa proc que a gente acabou de criar ali em cima. Deixa eu identar aqui. E aqui na macro a gente vai dizer qual que é o nome dessa macro. Então gera gráfico, por exemplo, e a gente vai passar dois parâmetros para essa macro. Uma que é a nossa variável x e a outra que é a nossa variável y. E aí a gente pode aqui dentro, como a gente fez com a variável tirar colunas, referenciar essa variável utilizando o e-comercial. Então aqui vai ser a nossa variável x e aqui a nossa variável y. E aí a gente tem então a nossa macro pronta para ser utilizada. Se a gente pegar essa macro aqui e rodar, a gente vai ter criado um espaço na memória lá para ela poder ser executada, a gente vai ter registrado a nossa macro, e aí aqui embaixo a gente pode chamar a gera gráfico, passando as nome das colunas que a gente quer. Então, Customer Country Last 6 Months. E aí, se a gente selecionar isso aqui e rodar, a gente vai ter o mesmo gráfico que a gente tinha rodado lá embaixo. E aí a gente pode copiar essa linha aqui e gerar, por exemplo, gráfico para
média de idade e a média de compras nos últimos 6 meses por Customer Group. Então vamos ver aqui, a gente vai selecionar essas três linhas e rodar. Ele gerou então para a gente três gráficos, um sendo o gráfico Customer Country, o outro sendo o Customer Country média de idade, e agora a nossa média de compras por grupo dos clientes. Bom, pessoal, para questão de linguagem SAS existe muita coisa que a gente poderia abordar. Eu acho que isso aqui já dá uma boa base de como funciona a linguagem. No próximo vídeo que eu for fazer, eu vou explicar como que a gente consegue utilizar esses procedimentos SAS e coisas que já foram construídas pelo SAS, só que através da linguagem Python. O SAS hoje ele oferece biblioteca para o Python, para que você consiga programar utilizando a tua linguagem, Python de preferência, ou R, e utilizando esses mesmos procedimentos que a gente utilizou aqui na linguagem SAS, tá? É isso, muito obrigado aí por ter assistido e qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários. Abraço, tchau, tchau.